Vamos mudar de assunto porque chegou ao fim a greve de fome do deputado Glauber Braga, do PSOL, iniciada há mais de uma semana. A decisão foi... O pessoal já está até rindo aqui. A decisão foi tomada após diálogo entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, o líder do PT, Lindenberg Farias, e a esposa de Glauber, a deputada Sâmia Bonfim. Mota garantiu que a votação do processo de cassação só vai acontecer pelo menos 60 dias após a liberação da Comissão de Constituição e Justiça, após o fim da greve. Glauber falou com a imprensa e agora a gente vai acompanhar essa fala. Então, dá a sinalização e faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Porque o prazo de 2 meses, para além do prazo da CCJ, evidentemente faz com que essa deliberação não aconteça nesse semestre, antes do recesso parlamentar. Agora, eu quero agradecer profundamente a todos os movimentos sociais, a todas as organizações políticas, a cada militante e a cada pessoa nos mais variados locais que deram peso a essa denúncia. E aí, como a gente pode avaliar essa situação envolvendo o deputado Glauber Braga, que ganhou mais 60 dias para apresentar a defesa, tudo? Belotti, você como advogado, você acha que esse período, esse prazo, vai mudar o contexto dele ter expulsado uma pessoa a pontapés do Congresso Nacional? Veja, David, até alguns deputados da própria oposição, do PL, se manifestaram que a punição seria até um pouco excessiva, mas se fosse o contrário, certamente o Glauber estaria pedindo que a pessoa fosse punida com todo o rigor que demanda no Conselho de Ética da Câmara. Agora, causa muito estranhamento essa atitude do Hugo Mota. O Hugo Mota ele pode ser dividido em o Hugo Mota AJ e DJ, que é antes do jantar e depois do jantar com as autoridades. O discurso dele me parece que mudou completamente. Não sei o que aconteceu, se foi tão indigesto assim o jantar, mas ele tenderia a ser a favor, permitiu que se fosse dado andamento. Agora dá essa lambuja de 60 dias ao Glauber. A greve de fome dele foi muito questionada, até pelo estranhamento, até pelas características físicas. Ele não aparenta assim, que estava passando fome, só estou especulando. Não está com olheira, nada disso. Acho que ele até deve ter tomado uma refeição antes dessa declaração para poder ter forças. E muito se noticiou que ele estaria tomando isotônicos também, o que por si só já não é uma greve de fome, É um ato para chamar atenção, ele chamou a atenção, ficou lá. Acho que a Câmara devia ter retirado ele antes, mas assim, a tendência é que ele seja cassado no plenário. Muito se dizem em bastidores que é dado como certa a cassação dele, vai só dar uma prorrogada. Mas que aconteceu a agressão, aconteceu. Ele deu um chute, expulsou a pessoa ao ser questionado no parlamento, que não condiz com a prática que se deve esperar num parlatório. Agora, seria, assim, espero que aconteça a cassação e que o Hugo Mota, volte ao Hugo Mota antes do jantar. Muito no Brasil, é tido como um exemplo, ou seja, tanto que os políticos pedem que a punição seja exemplar aos criminosos para que a gente tenha penas mais duras. Claro que eu não estou tratando aqui o deputado como um criminoso, mas ele cometeu, sim, um crime que é tipificado, inclusive, no nosso Código Penal, que é o crime de agressão. Então, você não fazer nada e simplesmente esquecer a situação, aí seria realmente uma inversão de valores total, Raquel, na minha opinião. Não, com certeza, David. E o que a gente entende por uma greve de fome? A gente entende motivos nobres. Uma greve de fome por algo que afeta de uma forma coletiva ideais, um povo, uma greve de fome pela população brasileira que vive abaixo da miserabilidade, passando mais do que fome, morrendo de forma subnutrida. Agora, essa greve de fome muito mais me parece uma patifaria. E vou falar com todas as letras. Patifaria. É uma greve de fome para defender o próprio cargo de algo errado que ele fez. Então, qual é o exemplo que ele quer dar para outros parlamentares que integram a Câmara dos Deputados Federais? Que ao parlamentar é permitido estapear os outros, esmurrar os outros, porque não concorda com a sua posição? Arque com as consequências, seja homem e não finja propósitos nobres em algo que muito mais a não ser
do que um deboche com a sociedade e uma patifaria. Ele ganhou mais 60 dias e, pesquisando aqui na internet, né, segundo informações, até mesmo foram feitos experimentos, uma pessoa consegue sobreviver até 50 dias sem se alimentar, 5 dias sem água. Ou seja, ele teria aí 10 dias, né, caso fosse persistir nessa greve de fome. O Rodolfo Maris, que é da arte dos suplementos e tudo mais, ele que toma whey, creatina e outras coisas que a gente nem sabe, provavelmente conseguiria aí pelo menos uns 60 dias, né, Rodolfo? Mas é igual a Raquel falou, o objetivo disso que é pouco nobre, né? Whey da Growth, creatina da Growth, trim. Sem jabá, por favor. Sem jabá, por favor, né? Vamos lá. A Raquel foi perfeita nas colocações, só uma delegada com essa robustez para falar dessa forma, uma pessoa que briga pela justiça e sabe muito bem do que está falando. Mas vamos lá. Eu convido a vocês que de alguma forma sofreu algum crime, seja roubado, um furto, ou teve alguém ceifado por essa marginalidade aqui em São Paulo, no Brasil todo, a fazer greve de fome. Quero ver se o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai na sua casa, passar a mão na sua cabeça e dizer que vai resolver a sua situação. Ou aquele vereador que você colocou aí no seu bairro vai lá te ajudar pela injustiça que você está sofrendo. No caso, uma injustiça. Mas nesse caso desse Glauber, não foi injustiça nenhuma. Ele fez uma palhaçada de uma greve de fome tomando soro. E você não toma soro pela boca, você toma soro na veia para se manter nutrido. Então, tomando soro e tomando isotônico e água de coco. Que greve foi essa de fome? Que greve foi essa de fome se ele precisava de todos os nutrientes que um corpo necessita? Não foi só água, ficou tomando água e ficou passando fome, não, ficou tomando soro e isotônico por uma injustiça que ele cometeu, porque ele agrediu alguém. E agora, a parte contraditória, né, é saber que essas pessoas estão apoiando para que ele permaneça no cargo. É inadmissível que pessoas que têm ali as suas faculdades mentais intactas, não são pessoas senil, está apoiando que ele continue no cargo. É, no mínimo, um absurdo, para não falar outra coisa. Não, e dentro dessa observação também, tem o contexto das bandeiras que são levantadas, como, por exemplo, a esquerda sempre fala que é contra a violência, até mesmo quando os bandidos são agredidos pelos policiais, em raras exceções, porque os bandidos muitas vezes acabaram reagindo, o que vem os partidos de esquerda e dizem, como, por exemplo, o PSOL, mas olha só, não permitiu uma defesa à pessoa, que absurdo e tudo mais. Aí, esse tratamento que o parlamentar teve contra um cidadão que estava lá, não é um absurdo também, Raquel? É contraditória. É quando a gente fala que as causas ideológicas, elas são somente uma bandeira para angariar votos e mais poder. Eu acredito que, assim, a nobreza viria de parlamentares que realmente, quando narram, quando tem a narrativa, eles sustentassem com comportamento proporcional, adequado, correlato com o que ele está falando. Quais são as principais bandeiras do PSOL? As principais bandeiras são a aceitação da diversidade, aceitação do que é diferente, de ideias diferentes, aceitação a críticas, uma maior elasticidade à absorção de críticas, e assim, combater justamente todo tipo de atos truculentos, violentos. E aí eu gostei da sua fala, David, mas a polícia, ela não ultrapassa. Quando ultrapassa, claro, deve ser apurado porque é de forma criminosa. Mas a polícia, ela está reiteradamente, dia e noite, neutralizando atos criminosos. Óbvio que para você neutralizar atos criminosos, você não vai neutralizar com uma suavidade, porque os atos criminosos, eles são violentos, eles extirpam a vida dos outros, eles desmoralizam toda uma estrutura de Estado. Quando a gente fala que a polícia, ela não tem condições de prerrogativas legais para combater de forma proporcional com a paridade de armas. Então, ali, ele contradiz completamente a essência do PSOL. Então, eu acho que o parlamentar, quando ele busca representar uma parcela da população que tenha o seu ideal, seu propósito político, ele tem que ser coerente também nos seus atos. Aí foi um ato de desespero de um cara mimado
que fez um crime, praticou um crime, lesão corporal é um crime, e ali, no ato desesperado, vamos fingir uma greve de fome. É isso. Pois é, porque independente da bandeira ideológica que você está ou até mesmo compactua, né? Claro que as ações que são desproporcionais, elas precisam ser avaliadas. E esses questionamentos são muito legítimos também, quando há base para que a gente observe determinadas situações. Agora, a agressão não deve ser compactuada por ninguém. Concorda com isso, Belotti? Concordo, tanto que o parlamento ele sempre é palco de discussões mais quentes mesmo, né, debates mais acalorados. Isso é o normal que se espera, né, onde em tese se vigora uma democracia. Agora, no ato que o Glauber promoveu, ele foi empurrando a pessoa para fora e dando chutes, assim, não machucou a pessoa certamente, mas configura-se efetivamente, juridicamente, a agressão. E o que se lamenta, como foi colocado, as ideias do pessoal são umas destinadas aos demais e para eles outras, né? É uma coisa bastante confusa. Na própria imagem ali do pessoal, você vê ali a Thalíria, a Sâmia, a Erundina, enfim, ali tem 100 anos de ideias que deram errado, mas eles continuam defendendo essas ideias lá no parlamento, dizendo que representam, enfim, mas o que é muito curioso com relação ao pessoal também é que é o partido dos riquinhos, de São Paulo, do Rio, enfim, ele ganha mais votos nas áreas nobres, alegando defender os mais humildes e necessitados, o que não parece o caso. Esse ato de desesperado do Glauber me parece mais um apego ao próprio cargo do que a qualquer ideia clara ali, porque não ficou claro qual seria a ideia, mas um apego total ao cargo. Exatamente, você citou aqui a dona Erundina, que esse ano completa 91 anos, que está ali, ó, à direita da sua imagem, bem do lado esquerdo dele ali. Se perguntar para essa senhora do que se trata, isso tudo que está acontecendo, ela nem tem noção do que ela está fazendo ali. Simplesmente ela está ali para apoiar o partido, para apoiar uma causa que ela mesma, tenho certeza que ela mesma nem sabe do que está falando ou o que está fazendo. Porque se ela sentar com o Glauber, que tem idade para ser o bisneto dela, com certeza ela vai corrigir e falar: meu filho, você chutou alguém, você colocou alguém para fora, você usou da violência, você com certeza não merece estar nesse cargo. Agora, essas pessoas que estão ali levantando placa não viram um pedido de desculpas por parte do Glauber Braga. Em nenhum momento ele se arrependeu de ter feito o que ele fez. Ele simplesmente entrou como um menino mimado no seu quarto e falou: vou fazer greve de fome. E ficou lá. Menino que parece um menino mimado. Nós estamos falando de um parlamentar, de um deputado, que no mínimo um pedido de desculpas, já que ele quer voltar ao cargo, deveria mostrar arrependimento. Agora também em relação à defesa, há um consenso que, claro, a agressão ela precisa ser reprimida, mas a defesa, vocês que estão na área mais técnica, Raquel, você como delegada, realmente consegue pensar em algo que ele possa se defender e conseguir reverter o quadro dele e continuar como parlamentar? A gente sabe que a cassação de mandato parlamentar, ela pode se dar de acordo com um fato muito grave que quebra o decoro parlamentar, e aí tem o processo de cassação, práticas criminosas. Aí que vem o grande problema. Essas práticas, e aí o João vai me ajudar, porque ele é o advogado. Práticas criminosas, elas devem ser, alguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de um determinado processo e que está sendo condenado. Nesse caso, já houve um indiciamento, instauração da denúncia e o processo está em curso. E como a cassação é um processo político, muito mais do que jurídico, cabe aos parlamentares, os seus pares, acharem que se o corporativismo irá preponderar ou não. Por quê? Pode se dar desde o momento da apresentação de uma denúncia, de um indiciamento, de uma denúncia, no decorrer do processo ou na condenação em primeira instância e segunda instância. Eu estou errado ou não, João? Não, perfeita colocação, Raquel. O que eu tenho observado e que pode acontecer nesse caso, como já aconteceu em outros casos, é do PSOL acionar o Supremo Tribunal Federal e obter alguma espécie de medida judicial. Não descartaria essa hipótese e ele regressar ao cargo. Aconteceu um caso similar em Curitiba, de um vereador que foi cassado do PT, e ele teria invadido uma igreja, enfim, durante um culto, e ele chegou a ser cassado pelos seus pares, mas depois, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele foi possível retornar ao cargo
e a argumentação bastante confusa, na minha visão, do Supremo Tribunal Federal, alegando até racismo estrutural, porque o vereador é negro, enfim, misturou um monte de tema e ele regressou ao cargo. Eu espero que isso não aconteça, porque vem sendo muito comum o judiciário se intrometendo no parlamento, mas essa cassação, como a Raquel colocou, é um processo político. O judiciário não deve se intrometer de forma alguma, é uma questão totalmente de autonomia da Câmara dos Deputados.